Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a terra. Hoje, a palavra que Deus trouxe para nossa reflexão está no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 13. Ele diz assim: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, todo o seu corpo, todos os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Entendeu? Você, no lugar de se oferecer, de se permitir ao pecado, você fazer o inverso. No lugar de você se derramar para a morte, você busque a vida com toda a sua força. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí eu fui à leitura do livro de Mananciais no Deserto. Obrigada, Gleice. Que bênção este livro, que bênção. E Deus me conduziu ao dia 1º de agosto, porque o livro de Mananciais tem todos os dias do ano. E no dia 1º de agosto, o autor tirou justamente Romanos, capítulo 6, versículo 13. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, como alguém que sai do grupo da morte para a vida. Como? Aí ele vai dar o testemunho de uma experiência dele. Ele disse: certa noite fui ouvir uma palestra sobre consagração, sobre se entregar a Deus e deixar que Deus que conduza você, que Ele resolva suas causas e Ele reine soberano sobre você. Não deixe nem um pedacinho escondido para você administrar sozinho, que é perigoso. Então não deixe nada escondido. Abra sua alma e se entregue, se consagre ao Senhor. Deixe que agora Ele resolva por você, porque Ele só quer o melhor para você, para os seus, para cada um de nós. Aí ele diz que ele foi ouvir uma palestra sobre consagração. Ela não me trouxe nenhuma mensagem especial, mas quando o pregador ajoelhou-se para orar, disse o seguinte: ó Senhor, tu sabes que podemos confiar no homem que morreu por nós. O palestrante era um pastor que estava falando sobre consagração. E no final ele agradece a Deus. Ó Senhor, tu sabes que podemos confiar no homem que morreu por nós. O Cristo. Nós podemos confiar nele. E o pastor vai e reconhece isso.
Nós podemos confiar naquele homem que foi pregado na cruz por mim e por você, para pagar o preço dos nossos pecados. E aí ele continua. Aquela foi a minha mensagem. Para ele, tudo que tinha sido falado sobre consagração não foi tão especial. Mas aquela frase que o pastor disse, que sabemos que podemos confiar no homem que morreu por nós. Aquela foi a mensagem, aquilo foi para ele o tudo daquela noite, daquela palestra, daquela palavra que não estava chamando tanto a atenção dele. Porque, na verdade, tinha algumas coisas nele que ele queria que ficasse para ele resolver. Mas quando você ainda fica com umas arestas, com algumas coisas, você entrega a sua vida ao Senhor. Mas não sua vida completamente ao Senhor. Até você entrega muita coisa do seu eu ao Senhor. Mas algumas coisas você deixa para você. Ele não pode administrar isso, não. Isso é muito seu. Aí onde a sua entrega não foi total. E quando sua entrega não é total, você não entregou nada. E aí ele continua, o autor do livro. Levantei-me e saí. Enquanto descia a rua para tomar o trem, considerei profundamente tudo o que a consagração poderia significar para a minha vida. Ele começou a refletir. Quer dizer que se eu me consagrar a Deus, eu vou ter que renunciar a isso, sim, aquilo também. Eita, até aquilo. Quando ele pensou aqui, ele teve medo. Ele disse que quando ele entendeu o que era sua entrega total ao Senhor, ele teve medo. Então, acima do ruído do tráfego, pareceu-me ouvir a mensagem. Com todo o barulho que o mundo nos provoca, para nos distrair, mas vinha aquela frase: pode confiar no homem que morreu por você. Pode confiar no homem que morreu por você. Tomei o trem para casa. Enquanto viajava, pensei nas mudanças, nos sacrifícios, nas tristezas que a consagração poderia significar para mim. Renúncia. E tive medo. Ele diz mais uma vez que quando ele entendeu a dimensão de sua entrega a Deus, o sacrifício, a tristeza que ele ia sentir quando ele soltasse, largasse aquele ossinho daquele pecado que ele achava tão bom, ele teve medo. Cheguei em casa e fui para o quarto. Lá, de joelhos, vi minha vida passada. Eu era crente, fora oficial de igreja e superintendente de escola dominical. Mas nunca havia, de maneira definida, submetido a minha vida a Deus. Ele tinha se convertido. Ele tinha realmente feito uma decisão de viver nos caminhos do Senhor. Ele até começou a servir a Deus lá na igreja. Ele fazia tudo direitinho lá na igreja. Ele foi até superintendente da escola dominical, então ele era um homem dedicado às coisas do Senhor.
Ele usava o seu tempo para Deus. Ele se dedicou a este ministério. Era oficial da igreja. Mas ele não tinha feito uma consagração total da vida dele a Deus, ao Deus que ele servia. Ele disse: mas nunca havia de maneira definida submetido a minha vida a Deus, mas submetido a sua vida a Deus. Entendeu? Ele estava fazendo as coisas da igreja, ele estava servindo a Deus, mas ele estava ainda administrando a vida dele como ele achava melhor. Ele não tinha submetido, entregue totalmente a vida dele ao Senhor. Ele estava ali a serviço do Senhor, mas ele era dono da vida dele ainda. Ele ainda administrava a vida dele. Contudo, enquanto pensava nos meus planos mais caros, e tinha planos, ele tinha planos. Enquanto pensava nos meus planos mais caros, os quais poderiam ser desfeitos, quando ele entregasse a Deus, poderia ser que aquele plano tão caro que ele tinha ia ser desfeito. Contudo, enquanto pensava nos meus planos mais caros, os quais poderiam ser desfeitos, nas esperanças de que teria de desistir e na profissão escolhida que eu poderia ser chamado a abandonar, quando eu me entregar a ele, pode ser que ele me chame para abandonar aquela profissão que eu amo tanto para fazer a vontade dele. Eita! Nas esperanças de que teria de desistir, naquelas coisas que eu esperava, que eu ansiava, que eu teria que desistir. Eu queria tanto aquilo, mas eu teria que desistir daquilo, se de repente Deus dissesse que era outra coisa que ele queria. Tive medo. Mais uma vez ele disse, quando ele começou a refletir, que Deus poderia fazer até com que ele desistisse daquela profissão que ele escolheu. Desistisse dos planos que ele tinha tanta esperança de realizá-los. Quando ele entregasse a vida ao Senhor, aí podia ser que acontecesse essa renúncia toda. E ele teve medo. Ele disse, eu não conseguia enxergar as coisas melhores que Deus tinha para mim. Ele só conseguia pensar nas coisas que ele ia perder se ele se entregasse ao Senhor. Ele só mirava naquilo que ele ia perder, que ele queria tanto, mas que se ele realmente se submetesse à vontade do Pai, poderia ser que Deus dissesse que aquilo ali ele tinha que renunciar. Por isso que ele teve medo. Porque ele não conseguia enxergar as coisas melhores. Melhores, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Para você, Deus tem o melhor. Você já pensou? Os planos de Deus são muito melhores que os seus. Para você. Se submeta a Ele, que você vai se surpreender. Ele disse, eu não conseguia enxergar as coisas melhores que Deus tinha para mim. E a minha alma estava se retraindo. Por isso que ele não se entregava por inteiro a Deus. Ele não se submetia a Deus. Ele até servia a Deus. Mas a vida dele, ele que queria decidir. Então, pela última vez, por um rápido impulso de poder e convicção, veio ao mais íntimo do meu coração aquela mensagem penetrante. Meu filho, você pode confiar no homem que morreu por você. Essa frase foi do Espírito Santo diretamente para ele. Mesmo quando ele tinha medo
de se submeter à vontade do Pai, ele lembrava: meu filho, você pode confiar no homem que morreu por você. Confia nele. Hoje o Senhor me chama para te dizer a mesma frase. Meu filho, minha filha, você pode confiar no homem que morreu por você. Confia nele. Se submete a ele, que você vai se surpreender. Deixa que os planos dele prevaleçam sobre os seus planos. Porque os planos dele, com certeza, são melhores que os seus. Para você. Isto decidiu a questão para mim, o autor disse. Mesmo no momento, eu vi que o homem que me amou de tal forma que morreu por mim, poderia receber e cuidar desta vida que ele salvou. Eles querem saber de uma coisa? Ele me amou tanto que se entregou na cruz do Calvário para morrer, para pagar o preço do meu pecado. Então ele quer o melhor para mim. Ele já provou o seu imenso amor. Quando se entregou por mim, quando morreu por mim, quando obedeceu ao Pai e morreu por mim. Então ele merece meu crédito. Ele merece a minha confiança. Eu posso confiar nele. Ele pode cuidar, ele pode me receber e cuidar de mim. Cuidar desta vida que ele salvou. E tudo o que estivesse envolvido nesta vida, ele salvou também. Então, ele já fez o melhor para mim. Como é que eu não vou entregar as minhas decisões? Como é que eu posso não me submeter a alguém que só quer o melhor para mim? Não, mas é porque eu acho que isso é tão bom para mim. Acha? Pergunte a Deus. Faça assim. Senhor, se isso é tão bom para mim, como eu estou vendo aqui, então faça com que isso aconteça mesmo. Agora, se isso não é tão bom como eu estou pensando que é, me liberte disso. Tira isso de mim, Senhor. Eu quero me submeter à tua vontade, porque é boa, perfeita e agradável. Só é o melhor. Agora o autor vai e se dirige a você e a mim. Olha o que ele diz. Meu amigo, você pode confiar no homem que morreu por você. O autor diz isso. Pode estar certo de que ele não desfará nenhum plano que não deva ser desfeito. Olhe que frase. Eu vou ler de novo para você entender. Ele está dizendo que pode confiar nele, porque ele não vai desfazer nenhum plano. Olha só, ele não vai desfazer nenhum plano que não deva ser desfeito. Tá entendendo? Ele não vai desfazer nenhum plano que não deva ser desfeito. E o que deve ser desfeito para o seu bem, que seja desfeito logo. Porque aquilo ali não ia ser bom para você. Aquilo deve ser desfeito por Deus, então não queira mais aquilo para você. Por isso que ele diz, meu amigo, você pode confiar no homem que morreu por você. Pode estar certo de que ele não desfará nenhum plano que não deva ser desfeito.
e de que levará avante todos os que redundarão em glória de Deus em seu maior bem. Tudo aquilo que realmente é para o seu bem, que vai ser motivo de você dizer glória a Deus porque eu consegui isso, fique tranquilo que não vai ser desfeito. Tudo aquilo que vai trazer alegria no seu espírito, a verdadeira alegria eu estou falando. Eu não estou falando de uma alegria falsa, que você compra a alegria, faz uso dela, e no outro dia você está arrasado, arrasada, porque você entende que não era uma alegria verdadeira. A alegria verdadeira, ela permanece. Mas a alegria que você tem que viver comprando, ela é falsa. Ela está levando você para o buraco, para sua morte, para perecer você e as pessoas que você ama, para destruir você e a família que Deus te deu. Dá certo não. O que não é bom para você, o que deve ser desfeito, deixe que Deus desfaça. Tire isso da sua vida. E saiba que tudo aquilo que é para o seu bem, para a sua felicidade, para ser motivo de você glorificar a Deus, Ele vai fazer. Até melhor do que você faria sem a presença dEle, sem a submissão ao Pai. E Ele diz, você pode confiar nele para guiá-lo. Confie no Senhor para Ele guiar você. Diga, olha, Senhor, eu estou indo agora para determinado lugar para fazer aquilo que está marcado, agora agendado. Mas se não for para o meu bem, me livre desse negócio. Ontem eu ia tomar uma decisão. E aí eu cheguei e quando eu pensei naquilo, eu achei aquilo que era uma solução, já fui logo resolvendo, marcando para resolver aquilo. Mas sabe quando você marca, mas você sente que não é bem isso que Deus quer? Parecia uma coisa tão boa, mas não é bem isso que Deus quer. Tem uma coisa errada nisso. Eu me precipitei de ter marcado. Senhor, se não é isso, faça com que quando a minha filha chegar aqui, que a gente conversar, ela mesma, no lugar dela me incentivar para aquilo realmente acontecer, ela mostre os pontos negativos disso, se a gente fizer dessa forma. Mas não foi noutra. Quando eu falei com ela sobre o assunto, disse, olha, eu já liguei e já estou aguardando o retorno. Aí ela me apresenta os pontos negativos daquilo. Aí eu olho. E o meu esposo fechou com chave de ouro. Na mesma hora também discordou daquilo. E eu desfiz aquela possibilidade imediatamente. Como é bom você depender de Deus. Você ser guiado, se permitir ser guiado por Deus, pelo Pai. Porque Ele mostra. Aquilo ia acontecer de forma negativa e eu achava que ia ser positivo. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus e fica completamente nas mãos dele mesmo, você vai ver, ele vai guiando você. O Espírito Santo de Deus, mesmo que você seja um pouco precipitado, como eu fui precipitada, de já querer agendar não sei o quê, mas aí eu disse, mas Senhor, quando o Espírito me avisou que aquilo tinha uma coisa, eu não sabia o que era, que não dava certo. Aí eu disse, pronto, pois me confirme se isso não é, porque aí eu já desfaço. E assim, Deus vai guiando a minha vida. Como é bom depender de Deus. Se submeter à vontade dEle, que muitas vezes não é a nossa vontade. Mas depois se torna a solução quando você obedece. Você diz, eita menina, até que no começo parecia que a coisa era tão boa. Como é que pode?
Mas aquilo ali, ainda bem, meu Deus, que não foi daquele jeito. Quando eu entreguei a Deus, fiquei triste, chorei uma coisinha, faltou aquilo e depois com Deus, como é bom. É bom. Obrigado, meu Deus, ainda bem que ficou desse jeito. Assim é que é melhor. Porque está debaixo da tua vontade. Eu entreguei ao Senhor, aí é o melhor mesmo. Aí ele diz, é interessante que ele conclui com uma frase bem que você, ele diz, a vida não é uma propriedade para ser salva do mundo. Olha o que é a vida. A vida é um investimento para ser usado em benefício do mundo. Eita, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para beneficiar alguém neste mundo. É só para isso. Mas fique tranquilo que enquanto você está beneficiando alguém, você está sendo tão feliz, porque a presença, a graça do Senhor nos basta para a nossa verdadeira felicidade. Então, essa coisa de eu sou salvo e o resto que procure, que corra atrás do prejuízo. Quem quiser a salvação, que corra atrás. Eu já estou salva. Eita! Não. Eu sou um investimento de Deus para beneficiar alguém. É o que eu sou. Isso é que é a minha salvação. Porque enquanto que aqueles que disseram, foram entrando, Senhor, Senhor. Aí o Senhor disse, eu não conheço você. Aí ele, não, mas o Senhor não me conhece. Mas eu estava todo dia lá, abria a Bíblia, mas não vivia a Bíblia. Apenas abria, entendeu? Às vezes ficava até com poeira, cheio de poeira, teia de aranha, estava aberta. Eu abri a Bíblia, não entendi por que o Senhor não me conhece. Ele diz, tive fome, não me desse de comer. Tive sede, não me desse de beber. Tive enfermo, preso, e você não foi me visitar. Então, esse é um investimento mesmo. Deus queria que você tivesse, era fazendo isso. Dando das águas do Espírito. Quando não, água mesmo. Pegar a água e dar água para a pessoa beber que está com sede, fisicamente com sede. Mas aquela sede que vem do Espírito, essa você tem que dar muito da água para essa pessoa. Enquanto você está dando água, eu digo, olha, eu só estou dando água, não é porque eu sou boazinha, não. É porque Deus ama você e me trouxe aqui para te dar água. Não fique se vangloriando porque você está dando água, não. Você está sendo um investimento, um instrumento que vai viver eternamente com Ele na glória. E assim o Senhor também vai falar para aqueles que chegarem ali, sem saber nem, será que eu vou ser salvo? Será que Ele me reconhece? Será que eu vou entrar? E vai chegando ali timidamente. E o Senhor diz, vinde a mim, amados do meu Pai. Porque tive fome e me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Estive doente, também estive preso e você foi me visitar. Aí eles vão dizer, Senhor, quando que o Senhor teve fome, sede, esteve preso e doente e eu fui visitá-lo? Eu não lembro. Aí o Senhor vai lembrar. Ele vai dizer, todas as vezes que você fez isso a um pequenino, a alguém que não tinha nada para oferecer a você, mas você fez, ao Senhor disse, você fez, foi a mim que você fez, o Senhor diz. Nós fizemos, foi para Ele. Quando nós fizemos,
para aquele menino morador de rua. Quando tiramos, nos preocupamos com ele e fomos lá, como é? Qual é o seu problema? Cadê sua família? Não tenho família não, meu pai é um drogado, minha mãe. Vamos internar esse pai, vamos cuidar dessa família, vamos botar esse menino, vamos fazer alguma coisa? Porque se eu for dizer o que é, vamos fazer alguma coisa? Ah, mas eu não quero me envolver. Mas também você também não quer ter uma vida eterna. Você não quer ser um investimento aqui na Terra. Você quer ser inútil? Você quer não fazer nada a sua vida inteira? Oh, vida aprumada. Ah, porque eu fui pro iate, aí o vento bateu aqui, ó. E a água aí voando, e o iate. E eu me lembrando da minha conta bancária. Não estou dizendo que você não faça isso, não. Porque sobra. Quando você estiver abençoando, já que seu sonho é levar um vento, quando você estiver no iate, ele faz. Ele é o dono do ouro e da prata. Se preocupe não. Se isso é tão importante para você, um dia ele vai fazer isso para você. Tem uma coisa bem fútil que eu, vez por outra, estou me lembrando. Se for da permissão de Deus, ele vai realizar. Mas se também não for, tá bom demais não realizar. Glória a Deus do mesmo jeito. Eu nunca tive interesse antes. Deus me deu até condições para fazer isso. Se eu fizesse um esforçozinho, eu teria feito. Mas eu nunca tive vontade. Mas agora estou com uma história de pensar em viajar, passear. Estou pensando nisso. Se Deus quiser, aí eu vou fazer. Mas isso está lá no final da fila dos meus desejos. O meu maior desejo é agradar ao meu Pai, ao nosso Senhor e Salvador. Aí, se eu tiver tempo para isso, se nesse caminho Deus me der condições, porque onde eu tiver, eu vou pegar esse computador e vou falar todas as manhãs. Enquanto o Senhor disser, fale, eu falo. Das grandezas de Deus e da esperança que você deve ter, porque Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Ele não desistiu de você. E aí, onde eu estiver no caminho, do jeito que for, amanheceu, amanheceu. Vamos agora mesmo adorar a Deus, conversar com Deus, falar aquilo que Deus quer que venha da minha boca. E depois publicar, com defeitos, com tudo, vai com telefone tocando, vai de todo jeito que vocês já viram aí. Cheio de defeito, porque aqui não tem produção não, aqui tem Deus, que não tem nada diferente dele. E ele é muito simples. Então, se esse meu desejo não for o desejo do meu Senhor, eu não quero viajar. Se não for a vontade dele, eu não quero viajar. Senhor, se o Senhor não quiser que eu viaje, tire até de mim esse pensamento. Porque está tão bom aqui. É assim que a gente deixa Deus conduzir. Desejos vêm, mas vamos perguntar a Ele se realmente vale a pena? Se não, desfaça esse pensamento meu, Senhor. Que é bom demais é andar com Ele, é saber que Ele está comigo. De que adianta eu viajar se Ele não estiver comigo? Deus me livre de fazer uma viagem dessa, sem Ele estar comigo. Sou nem besta. Não, eu tenho juízo. Então, nós devemos olhar para o outro. Vamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Porque quando nós nos dispomos a servir a Deus, nos submetemos à vontade dele, as oportunidades chegam.
Olha, sempre aconteceu isso na minha vida. Quando eu estou ali orando, que digo, Senhor, eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade, meu Pai. Eu quero te agradar, Senhor. Eis-me aqui, eu estou a serviço do Senhor. Eu estava comentando isso com minhas filhas. Quando eu faço essa oração, irmãos, eu tenho certeza absoluta que naquele dia, alguém que está sofrendo muito liga para mim, pedindo uma palavra, pedindo a orientação do Espírito Santo, precisando de oração, mas não tem para onde correr. Não tem para onde correr, irmãos. É assim. Minhas filhas sempre dividiram o meu tempo com elas, com alguém. É raríssimo elas ficarem sozinhas comigo, eu sendo 100% para elas ali. É raríssimo, irmãos. Porque sempre alguém precisa de uma palavra. Sempre de uma orientação. Tem gente que precisa de carão. Às vezes liga para mim pensando uma coisa e eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. E é um carão. É dizendo, é você que precisa mudar. E não essa pessoa que você quer que mude. É você que precisa mudar. Quantas vezes? E quantas vezes eu fui incompreendida. Incompreendida. A pessoa, fica chateada. Ora, veio dizer eu querendo que diga que eu estou certa. Aí vem e diz que, mas eu não estou dizendo. Fica chateada. Mas reflete. Fica lá. Procurou, né? Procurou porque Deus colocou para procurar. Então, escutou o que Deus queria que escutasse. Mesmo que não seja aquilo que você quer ouvir. Você não queria ouvir aquilo. Mas era porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, sabia que a solução estava em sua mudança. E não na mudança daquela pessoa que está querendo mudar. Entendeu? As coisas do Senhor. É assim com Deus. É assim. E eu vou ler o último João 3, é isso que eu quero ler. Aí você diz, mas como é que eu posso me submeter a Deus? E eu encontrei em João 3 a passagem de Nicodemos quando visita Jesus. Eu vou ler aqui bem rapidinho e vocês vão entender onde é que se encaixa essa palavra com essa palavra. Essa submissão com essa palavra que tem aqui. A submissão à vontade do Pai. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Vou começar do versículo 1 mesmo. Capítulo 3 de João. Um dos principais dos judeus, Nicodemos era. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, ele foi de noite. Ele não queria, a posição social dele, procurar Jesus à vista dos homens. Reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Então ele foi às escondidas, para não perder o cargo dele ali. Ele tinha um cargo importante, viu? Ele era um dos principais dos judeus. E aí ele chegou e disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele estava sempre ouvindo ali as formas, a forma como Jesus era atacado por eles mesmo.
E como Jesus respondia, ele viu em Jesus a excelência de Deus. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Ele viu muitos milagres Jesus fazendo. Eles estavam procurando encontrar em Jesus uma falha e via milagres. Aí ele disse, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus já sabia o que Nicodemos estava procurando ali, quando ele procurou Jesus, o que ele queria. O que ele queria saber. Aí Jesus já foi na resposta. Você quer saber se você está no caminho certo. Você quer saber se você vai ter a vida eterna. Você me procurou para isso. Olha que ele fala para Jesus uma coisa que essa resposta de Jesus, se Jesus fosse um homem normal como nós, um homem comum, não fosse o próprio Filho de Deus, em forma de homem para falar a nossa língua e nos ensinar do nascer de novo, ele não teria entendido o que Nicodemos queria. Nicodemos só disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus podia ter dito, tá certo, obrigado, que bom que você está reconhecendo que eu sou filho de Deus. Não, Jesus disse, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque ele foi à procura disso. Como que eu posso ver o reino de Deus? Nicodemos perguntou. Aí Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Aí Jesus diz, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz. Essa cortina, ela não para de bater porque ela está fechada a janela, mas pelas brechas da janela, na verdade é uma porta, pelas brechas dessa porta, o vento balança e faz o barulho na cortina. Mas não é porque eu não tenho nenhum controle sobre esse vento. Ele faz esse barulho sempre. Você ouve o barulho que ele faz, provocado pelo vento, o barulho que a cortina faz. Mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você só consegue ouvir o som do vento. Ele faz aquele som característico dele. Ele vem para onde ele vai, você não sabe. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aquele que nasce do Espírito, que se submete ao Senhor, que se entrega a Ele e diz, agora é com o Senhor, essa vida agora é sua e não minha, que na verdade foi o Senhor que trouxe o fôlego nela, sempre foi sua, mas eu quero reconhecer que eu não tenho mais domínio sobre ela, é sua. Então agora o Senhor que decide. O Senhor me leva para um lado, o Senhor me leva para o outro, o Senhor me conduz para fazer aquilo, depois o Senhor vai e diz aquilo é até ali agora, não é agora, vamos lá. E o Senhor vai e faz o que quer de mim. Esse é o andar no Espírito. É se submeter à vontade do Pai. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Também não entendeu. E era um estudioso. Estudou muito, mas não sabia a essência do que ele estava estudando.
Tem gente que vive assim. Por isso que quer alterar, adulterar a Bíblia. Quer atualizar, adulterar a palavra. Porque lê, tentando misturar a leitura dele com o pecado dele, querendo adequar a palavra de Deus ao seu pecado, para não renunciar ao pecado. Não quer largar o osso, não, viu? Então é melhor a gente modificar a palavra, já que eu quero obedecer a palavra. Vamos modificá-la? Quem é nascido do Espírito se deixa levar por Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Nicodemos diz: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Aí ele se revela a Nicodemos. Aí ele diz a Nicodemos: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna, todo aquele que nele crê. Crê que Jesus foi levantado na cruz, pregado na cruz por mim, por você. Se você crê nisso, você terá a vida eterna. E quando você crer nisso, você deixa que Ele conduza você. Vai, Jesus. Toma conta, Jesus. Até agora eu fiz tanta besteira, Jesus. Agora, Cristo, faça o Senhor. O Senhor já morreu por mim. Já provou que me ama. Vale a pena acreditar no homem que morreu por você. Vale a pena acreditar no homem que morreu por você. Ele se deixou levar pelo Pai. Ele viu que o caminho era a cruz. E ele se revela aqui a Nicodemos. Nicodemos, tudo bem que ele não estava entendendo nada. Mas quando Jesus foi pregado na cruz, ele lembrou. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí você vai dizer, quer dizer que Moisés levantou uma serpente no deserto? Aí você vai lá no Velho Testamento e você vai entender que o povo estava pecando, blasfemando, murmurando no deserto. Quiseram permanecer no deserto, não quiseram enfrentar aquele povo que Deus estava com eles e eles poderiam ter enfrentado, teriam passado só dias no deserto, tiveram que passar 40 anos, porque duvidaram dele. Não quiseram a terra prometida, que Deus mostrou logo. E aí ficaram peregrinando durante 40 anos no deserto. E lá eles murmuraram. E chegou um tempo que as serpentes, começou a aparecer serpentes abrasadoras no deserto. Quando picava, matava. Aí Moisés corre para o Senhor. Eu estou resumindo, mas vocês olhando fazendo a leitura mesmo, vocês vão ver como foi profundo isso. Ali era o Senhor já revelando: povo rebelde, eu vou ter que enviar o meu filho para morrer por vocês. Aí o Senhor vai e diz a Moisés: Moisés, vai lá, Moisés, levanta uma serpente. E todo aquele que olhar para ela, olhar para a serpente levantada, as serpentes não os matarão.
eles viverão. Então, aquele que olhar para Jesus, Satanás, que é a serpente que está aqui na terra, não vai matar você, não vai fazer você perecer, não vai tragar você. A serpente do mal que está aqui na terra hoje, ela só alcança aquele que não olha para Jesus. Mas todo aquele que olhar para Jesus viverá. Quem disse foi Jesus. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 14, ele disse: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando Moisés levantou a serpente, todo aquele que olhava para a serpente não era picado. Não era picado pelas serpentes que matavam. E aí o povo não pereceu. Aquele que olhou, que obedeceu. Aí Jesus disse: Então, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário. Ele disse a Nicodemos, já estava bem pertinho de Jesus ser pregado na cruz e levantado ali na cruz. Sacrificado o nosso Cristo. E ele disse, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque todo aquele que crê no amor de Deus ao ponto de se entregar por nós, enviando o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, todo aquele que faz isso, que crê nessa verdade, ele não vai mais para o pecado. Ele resiste ao diabo e o diabo fugirá dele. Porque ele será uma nova criatura. Ele vai nascer no Espírito. E aí ele vai dizer, sopra, Senhor, faz a tua vontade. Guia-me. Já não sou eu mais que conduzo o barco da minha vida. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Seja o Senhor com o leme. É o Senhor. É o Senhor. Seja Ele a te guiar. Vai dar tudo certo. Não duvide. Jesus Cristo disse, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. E aí o autor desse livro viu que é melhor. É melhor confiar, entregar, submeter a sua vida e as suas vontades ao seu Pai, ao Criador dos céus e da terra, através do seu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados. Vale a pena confiar nele, no homem que morreu por você. Amém? Vamos orar, irmãos. Antes de orar, eu quero dar o testemunho. Testemunho bem resumido da minha irmã em Cristo, Gleice. Ela ontem me disse, quando nós estávamos conversando, ela me disse, se Deus assim quiser, dê o meu testemunho. Então, o testemunho de Gleice, ele se resume nisso. Gleice é cristã há muitos anos. Há muitos anos. Mas ela disse que com esta pandemia, Deus deu a oportunidade a ela de ter intimidade, relacionamento com Ele. Muito mais do que durante toda a sua vida como cristã. Ela disse, Deus, Ele tem feito grandes coisas comigo. Ele tem feito coisas que Ele tem me assistido. Pronto, Deus tem nos assistido.
E eu concordando com ela, assim comigo também, Gleice. Assim comigo também. Deus, Ele tem me assistido. Aí nós falamos sobre o canal Despertar com Cristo, no que Ele está sendo em nossas vidas, né? Ela é uma serva do Senhor que tem sido bênção para este canal. Ela tá propagando esta palavra de Deus, levando conforto aos que estão sofrendo nesta pandemia. Deus tem usado ela de uma forma grandiosa. Ela disse, ela trabalha no tribunal e ela disse que Deus colocou de uma forma que ela teve que, com a pandemia, todo mundo tinha que ir para casa e como ela não tinha um computador que tinha que adequar ao sistema do tribunal, então ela ficou durante uns 2 meses tendo que ficar parada. E ela pedia muito a Deus tempo para Deus com ela. Tempo para os dois se relacionarem. Para ela conhecer mais de Deus. E ela disse que já conseguiu ler a Bíblia. Que tem sido assim, que a palavra de Deus, que Deus tem tido mais presença mesmo. Sabe presença? Porque Deus, aquilo que eu lhe digo, Ele sempre está presente. Nós é que com as coisas do dia a dia, o trabalho, a correria, procuramos pouco estar na presença dele. Nós que nos afastamos, mas ele continua. E aí ela tá experimentando da maravilha de depender de Deus. Ela agora, verdadeiramente, ela fez como esse autor. Ela entendeu que tinha que entregar a ele, mesmo com medos, mesmo que venha dúvidas, mesmo que eu renunciar àquilo, mesmo assim, eu sei que no final ela disse uma coisa é certa. Eu quero é Ele em minha vida. Todas as coisas que são importantes não são mais importantes do que Ele em minha vida. Eu quero Ele em minha vida agora. Eu quero que a minha vida seja pautada nele. É isso em outras palavras. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Ela diz, eu o amo. Quer Ele faça, quer Ele não faça. Isso já não é tão importante. Claro que algumas coisas nós queremos realizar. Mas ela colocou assim, eu estou realizada. Eu estou realizada. Esse é o testemunho dela. Tem sido para ela, como para mim, esta pandemia, bênção nas nossas vidas. Ah, então é porque eu não choro quando alguém morre? Eu choro sim. E esse choro tem lavado a minha alma, me ensinado a andar mais com ele, a depender mais dele, do autor da vida. Claro que uma morte de alguém que você sabe que perdeu por causa desta pandemia, isso dói. Dói e muito. Eu não estou subestimando a dor de ninguém. Dói e muito perder alguém que você ama. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 15 anos. Perdi o meu pai com 33 anos de idade eu tinha. E foi difícil. Pensa que eu não sei? É terrível essa dor. Mas isso está me aproximando de Deus. A dor que eu sinto quando sei que alguém perdeu alguém. Porque Deus não permitiu que eu perdesse ninguém da minha família. Ninguém íntimo meu, dos meus amigos. Deus não permitiu. Plano de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Estamos totalmente na dependência dele, sabendo que ele é o autor da vida e que ele vai nos levar na hora certa, no momento certo, porque não é punição ser recolhido pelo Senhor. Não é punição. Agora dói demais para quem fica. Dói demais. Então eu sinto a dor. E eu tenho certeza que Gleice, ela sente a dor, tanto que ela pede, fulano está com Covid, e pede no canal. Ore por ela, ore por essa pessoa. Está com Covid. Ou então está enfermo de outra coisa. É claro que ela se preocupa com isso. Mas o fato dela sofrer
não quer dizer que ela não esteja grata a Deus pela comunhão que ela está sentindo com Deus. Importa, mais do que tudo em nossas vidas, é o relacionamento com Deus. Isso é o mais importante, porque se você tiver tendo todo tipo de bênção de Deus e não estiver em comunhão com Ele, vou eu de novo. Em Apocalipse diz que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu é que não quero ter estas características em mim. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E olha que essa igreja era rica, essa que ele se refere. Então, sem Deus, não adianta a bênção. Era muito rica, mas era paupérrima da presença de Deus, da comunhão com o Espírito. Não que Deus não estivesse ali, mas é que eles estavam muito envolvidos com as riquezas, com as bênçãos, e esqueceram do abençoador. E com a pandemia, muitos de nós, eu sou uma delas, estava pensando que estava tudo muito bem, mas não estava não. Eu estava numa vida medíocre. Olha, quando a gente chega mais perto dele, aí a gente percebe que sem ele não tem graça viver. Não tem graça viver sem ele. A graça, o prazer que eu sinto na minha vida é de saber que ele está no controle desta vida e de todo o universo. Que você pode, hoje, se submeter a ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim o teu querer, que não seja mais a minha vontade que prevaleça, mas a vossa vontade, Pai. Amém? É verdade, Cleice. Gratidão. Gratidão pela presença do Senhor em sua vida. Gratidão por tudo o que o Senhor fez em sua vida espiritual neste ano. Gratidão. Gratidão. Amém? Vamos orar? Sim, gratidão por gratidão. Eu agradeço pelo livro que você me deu, Gleice. Eu agradeço a Deus por tua vida, por tudo que você vem fazendo por este canal, pela convicção que você tem do propósito de Deus neste canal. Salvar vidas, alcançar vidas, nos usar como instrumentos nas mãos dele para trazer alegria aos desalentados, esperança aos que não têm mais esperança, certeza de que Deus está conosco neste barco. Deus está conosco, nada foge ao controle dele. Amém? Amado Deus e Pai, eis-me aqui, diante de ti, te agradecendo, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Mais um dia, mais um acordar, um despertar com Cristo. Obrigada, Senhor. Eu te glorifico por tudo. Eu te agradeço por tudo, Pai. Pelos momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Porque o Senhor está conosco. Eu te peço, Pai, que o Senhor derrame das consolações do teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que perderam alguém. Todas elas, Pai. Chegue com o teu bálsamo. Assim como o Senhor me consolou quando eu perdi a minha mãezinha, quando eu perdi o meu pai, quando eu perdi o meu irmão.
Assim o Senhor conforte o coração destas pessoas que perderam alguém neste ano, nesta pandemia e também por outras enfermidades. Chega, Pai, com as consolações do Teu Espírito Santo. Derrama das Tuas águas. Batiza o Teu povo com o Teu Espírito. Oh, meu Pai, eu te consagro todo o universo, que os céus e a terra proclamem, reconheçam que Tu és Deus e que nós precisamos nos submeter ao Senhor, te obedecer, fugir do pecado e andarmos na Tua presença. Porque vida só em Ti, meu Pai. Eu te peço, conscientiza os homens, Pai. Conscientiza toda a terra para que eles sejam salvos, que eles sejam libertos. Tira deles, Pai, as amarras de Satanás. Liberta-os, ó Pai. Livra-nos de todas as ciladas do mal. Livrai-nos, Senhor. Livrai-nos de todo o mal. É o que eu vos peço, no nome do Teu Filho que morreu por nós. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É através dele, Pai, que vem a salvação. E é no nome dele, Pai, que eu vos peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Diga amém. Receba essa palavra e seja transformado, transformada por ele. Mudança de vida é a proposta que Deus tem para nós hoje. Nascer de novo. Esta é a proposta. Meditem em João 3. Meditem nisso. Leiam todo esse capítulo com bem calma. Evangelho, o Novo Testamento de João. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 3. Se faz necessário nascer de novo. Como? Me submetendo à vontade do Pai. Amém.